Hoje eu quero falar sobre o que eu considero como o maior pecado das duas maiores editoras dos quadrinhos: a incapacidade de deixar seus personagens crescerem. Fala, observadores! Assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a debater sobre o universo dos quadrinhos com a Gemini, inteligência artificial do Google, que não tem tempo limite de conversa e podemos falar por horas e horas e horas. Tá, eu sei, parece bem solitário. Bem, mesmo que seja uma inteligência artificial e ache tudo que falamos a melhor coisa do mundo, os debates têm demonstrado ser interessantes, pois vem me fazendo refletir sobre várias coisas que estão na minha cabeça há muito tempo, muitos anos. Por exemplo, em 2014, nos grupos do Facebook, Revista Mundo dos Super-Heróis e Overdose Geek, eu fiz uma postagem onde falava sobre a forma que estavam refazendo a Terra 2, da DC Comics, lógico, ignorando tudo que essa Terra representou no passado e marvelizando de vez. Tá, o que é marvelizar? Bem, no caso da DC Comics, foi sacrificar toda a história dos personagens da Terra 2, ignorando, assim, toda sua trajetória por uma venda massiva de quadrinhos, que perderam todo o sentido com o passar do tempo e desrespeitaram tudo que foi construído no passar desse tempo. E é interessante isso, pois vemos a Marvel e a DC presas em um loop eterno, onde o status quo é uma prisão e a evolução é tratada como um erro. Mas, se olharmos para a história dessas editoras, o mapa para o sucesso já estava lá e eles só decidiram ignorar. Vamos começar pela DC Comics. Já estou metendo bala aqui, então vamos lá. O triunfo da DC Comics sempre foi o legado. A ideia de que o tempo passe e os heróis deixem os sucessores, em meados da década de 80, teve muito importância nisso, pois após o término de Crise das Infinitas Terras, Marv Wolfman e George Pérez estabeleceram uma cronologia sólida com a história do universo DC, em duas partes, que poderia servir como uma bíblia para a composição do novo universo que surgia. Sendo assim, nomes de gênios da estirpe de John Byrne ficaram com o Superman, Frank Miller restabeleceu o Batman, George Pérez, Greg Potter e Len Wein recriaram o mito da Mulher Maravilha, Tim Truman recriou a mitologia do Gavião Negro e da Mulher Gavião e Christopher Priest e Mark Bright reestruturaram o Lanterna Verde, servindo como os novos pilares da editora DC Comics. Falando do próprio Priest, em seu trabalho Amanhecer Esmeralda, por exemplo, ele deu ao Jordan uma profundidade humana bem maior do que ele tinha, permitindo que sua trajetória fosse completa, começando como um recruta e se tornando um novo Lanterna Verde do setor 2814. Depois dele, Keith Giffen e Gerard Jones, eu sempre erro o nome dele, junto com o Bright, criaram o conflito dele com o Sinestro. E, para fechar, Ron Marz e Daryl Banks lhe causaram a queda, até que Cal Kesel e Stuart Immonen, eu sempre erro também, lhe proporcionaram o sacrifício final, abrindo caminho para a evolução natural de Kyle Rayner. Mas, desde que Geoff Johns achou vantajoso trazer Al Jordan de volta em Lanterna Verde e Renascimento, Barry Allen de volta em Flash Nascimento, todos os acontecimentos de 952 de Jim Lee, Geoff Johns e Dan Didio, percebemos um verdadeiro retrocesso ali, onde eles forçavam novas situações, como no caso da Terra 2, atropelando o auge de Wally West e Kyle Rayner. Eles interromperam uma história que já tinha provado que o herdeiro pode e deve superar o mestre. A DC não precisava de reboots, ela precisava de organização. Agora, faz um exercício imaginativo e pensem,
se tivesse mantido a estrutura da pirâmide de legado como ela seria nos dias de hoje. A justiça jovem, servindo como a descoberta de novos descendentes, enquanto os titãs, como um palco onde os herdeiros evoluem e se tornam a elite, passando pela Corporação Infinito, que é um grupo que carrega o prestígio da Era de Ouro. Sim, existia um grupo que era formado por filhos e pupilos dos membros da Sociedade da Justiça da América, que foi criado por Roy Thomas e Jerry Ordway. Se tivessem dado a Jerry Ordway, após a saída de Thomas, a liberdade para conduzir a Corporação Infinito, os personagens como Hector Hall, Lita Trevor, Yolanda Monteza e Boreas estariam hoje no mesmo nível da importância dos Titãs, mesmo com a reformulação pós-Crise Infinita. Nós teríamos um universo onde a Terra 2 e a Era de Ouro teriam suas próprias revistas, como All Star Comics, JSA e Sensation Comics, mantendo o tom clássico nas mãos de quem entende esses personagens, enquanto o universo principal continuaria avançando e, quiçá, voltaríamos a ter encontros da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça e também, por que não, dos Titãs com a Corporação Infinito. Bem, aqui eu faço a minha parada antes de continuar, pois eu preciso dar a minha mendigada básica. Se estão gostando do vídeo, não deixem de dar aí o like, porque ajuda pra caramba aqui pro YouTube entender. Mas caso não goste, pode dar o dislike, fica pelo feedback que a gente tem aqui. Mas, se gostaram mesmo, se estão gostando, se inscrevam aqui embaixo no canal e não esqueça do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Então, seguindo. Já na Marvel Comics, o problema se dá devido à estagnação, em especial, de Peter Parker. Bem, Peter é um dos maiores intelectos do universo Marvel, um gênio reconhecido pelo próprio Senhor Fantástico, que deveria estar ao lado deste na Fundação Futuro. Chegou até uma época em que ele foi professor de ciências, o que podemos dizer que combina bastante com uma evolução perfeita para o personagem, mostrando que ele seria, em seu estado natural, um professor, uma pessoa que instrui os outros, já que não é herdeiro ou trabalha com corporações estatais. Mas a Marvel tem medo de deixar o Peter ser adulto e evoluir naturalmente. Imaginem se nunca tivesse ocorrido One More Day. Como seria a vida de Peter agora? Talvez ele ainda estivesse casado com Mary Jane e Mayday Parker já teria nascido, sendo um bebê em desenvolvimento. Eles poderiam ter evoluído o MC2 de Tom de Falcon com uma história além do que aconteceria a ser para um possível futuro do universo Marvel. Poderíamos ter a entrada natural e orgânica de jovens como Miles Morales surgindo como seu pupilo, não somente nas suas aulas, mas como um jovem que teve o destino semelhante aos dele, sendo picado por uma aranha, e agora geneticamente modificada das indústrias Osborn. Veríamos o tempo passar, assim como vemos com Franklin e Valeria Richards, que crescem enquanto o Peter parece condenado a ser um adolescente eterno de 30 anos, solteirão e falido. Mas sabe por quê? Os editores não fazem nada? Por algo que eles chamam de medo comercial, dizendo que o público não entende múltiplas versões do personagem que envelhece. Mas isso é uma mentira tacanha. Praticamente eles subestimam a inteligência do público deles. O lance é que se você não investe e não propaga a ideia, ninguém compra. O público que abandonou a DC Comics após Crise nas Infinitas Terras ou os Novos 52
se visse seus personagens favoritos sendo tratados com dignidade em revistas próprias, tanto que muitos estão voltando com o Universo Absoluto, que está vendendo milhões de quadrinhos até aqui no Brasil, exatamente por questão de respeito. O leitor não é burro. Ele quer consistência, ele quer sentir que a morte de um herói tem peso, como a de Barry Allen teve por décadas, e que o surgimento de um sucessor é uma recompensa pela sua fidelidade à história. Heróis são mitologias modernas e mitos precisam de raízes, troncos e ramos que crescem. Se a Marvel e a DC continuarem tratando seus universos como logotipos estáticos, elas perderão para as editoras independentes, como Image, como Dark Horse, por aí vai, onde as ações têm consequências. É hora de parar, de resetar e começar a evoluir, porque uma história sem fim e sem progresso não é uma lenda, é apenas um produto na prateleira que perde o impacto que eles desejam continuamente. E é daqueles vídeos que eu gosto de fazer, que geralmente não gera tanto impacto, mas eu preciso fazer, porque eu sinto falta dessa continuidade, dessa empolgação que os quadrinhos me traziam na antiguidade. É saudade, é falta de algo legal. Eu tenho sentido isso desde o renascimento DC. Tem sido mais contínuo a DC Comics nisso. Agora, a Marvel, eu vi ela transformar o Capitão América no vilão, voltar com ele para de novo como herói, e vai nesse contínuo de vai e volta, sem uma progressão natural. Peter Parker, como eu falei, é aquele velho estudante que não progride. Está na hora de levar os leitores a sério, coisa que muitas editoras não fazem. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que é pra gente. Outra coisa que eu peço é que comentem aqui embaixo, fala aqui embaixo. Se concordam comigo, se discordam de mim, tanto faz, gente. Não tem problema nenhum. A gente conversa, a gente dialoga. O mais importante é poder conversarmos sobre super-heróis e sobre essa evolução estagnada que estamos vendo no quadrinho constantemente. E outra coisa que eu peço aos meus observadores, peço também para você, faz um grande favor para mim, compartilhe esse vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho Autor. E, coloquei no começo, pedi já, mais ou menos no meio, acho que nem no meio foi, mas estou pedindo agora de novo, aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se, clica nesse botão de inscrever-se, não esquece, nunca mesmo, do Peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho Autor vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Desculpe pela conjuntivite, é viral, então mesmo assim ninguém pega. Até mais. Fui!